Nós viemos trazer mais uma página do nosso modelo de trabalho, defendendo cada dia com mais clareza a ideia de que a apometria é uma técnica destinada quase que 90% do seu potencial para o atendimento de encarnados, não para desencarnados. Aos poucos a gente começa a ouvir as razões das casas espíritas tradicionais que não aceitam a apometria e que alguns até acompanharam os trabalhos apométricos e acham que não é adequado. E eu acho que eles têm muita razão nisso, porque a apometria não é uma técnica tão adequada para o tratamento de espíritos, ela é adequada para o tratamento de encarnados, porque é uma técnica de desdobramento de consciência, ou que trabalha com os desdobramentos da consciência, com a dissociação de consciência. Então, sem dúvida nenhuma, ela é muito mais adequada para se tratar pessoas. Alguns recursos da apometria servem para se trabalhar na desobsessão convencional, desobsessão de espíritos, mas não são todos, né? Então, a grande maioria dos recursos que a apometria oferece, ou as facilidades de trabalho e de compreensão, são adequadíssimos para tratar as pessoas. Então, entendendo dessa forma, nós podemos utilizar a apometria, sem dúvida nenhuma, a técnica de tratamento apométrico, para as pessoas dentro de um consultório. Você pode utilizar o sensitivo para captar as personalidades da pessoa em atendimento, quando existem bloqueios, existem dificuldades, sem nenhum problema. Agora, se eu quiser fazer uma desobsessão para a pessoa, aí já não posso mais fazer no consultório. Então, aí vou fazer na casa espírita, que é o local adequado para a desobsessão. E vou usar os recursos que eu conheço, seja da técnica apométrica ou não, né? Então, sempre separar bem as coisas e deixar bem claras as coisas, né? Para que se faça um uso adequado. Porque muitas vezes nós não temos a mediunidade e queremos utilizar esses recursos. Não há nenhum problema, né? Ou você não tem um compromisso com a mediunidade e quer trabalhar com isso, não há problema. Se você tem um compromisso, você pode trabalhar com isso fora, mas obrigatoriamente vai trabalhar com a mediunidade. Você tem um compromisso de atender espíritos, você terá que atender espíritos. Então, nem todo sensitivo, nem todo médium é sensitivo, e nem todo sensitivo é médium. Muitas pessoas têm uma enorme facilidade de captação, de leitura do psiquismo do outro, mas ele não é um médium, não é um médium de incorporação de espíritos, não tem compromisso com espíritos, não vê espírito, não percebe, né? Ele capta, ele faz uma leitura fácil da outra pessoa. Então, essa é uma pessoa adequada para a captação psíquica. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Vários. Que não entende nada de apometria ainda, que nunca leu sobre o assunto? Uma, pelo menos, né? Então, o que é a apometria? A apometria é um conjunto de procedimentos terapêuticos, nada mais que isso, tá? É uma técnica de tratamento, né? Claro que para explicar depois todos os detalhes que isso encerra, leis e tudo, aí demandaria aulas e aulas, né? Mas, de forma simples, é um conjunto de procedimentos terapêuticos, tá? Que pode trabalhar, que dá condições de trabalhar com a estrutura perispiritual, que são os corpos, e principalmente com os três que influenciam diretamente a nossa vida, que é o corpo astral, por ser o decodificador das emoções, o corpo mental inferior, por ser o corpo dos 5 sentidos e do intelecto, e o mental superior, por ser o corpo que decodifica a vontade e a imaginação. Então, esses 3 corpos influenciam diretamente os nossos comportamentos, atitudes, pensamentos e emoções. Então, por isso, nós trabalhamos mais intensamente com esses, sob a influência deles. E o que nós trabalhamos na mesa mediúnica? O que nós trazemos para a incorporação? Não são os corpos, são as personalidades múltiplas, que são aquelas do passado, que foram acordadas ou despertadas, ou as subpersonalidades, que são os desdobramentos do agora, da nossa vida atual. Não sei se está ficando claro para quem, tá? Ficou claro para ti também?
Então, simples, que vem para incorporação. Personalidade múltipla, se for passado, ou sub, se for do agora. Corpos, você trabalha mentalmente, com cromoterapia, para retirar agregados de energias negativas que possam estar, sedimentos de energia negativa que possam estar aderidos nos corpos, né? E para isso se faz um afrouxamento da coesão dos corpos. Então, não é um desdobramento propriamente dito. Se faz um afastamento de um corpo do outro para poder trabalhar, então, mais facilmente com as suas dimensões. Tudo isso que eu estou falando é em tese, porque não há como você provar isso ainda. Então, é uma visualização e um trabalho mental, tá? Que produz efeito físico, produz efeito real. Quanto às personalidades, são mais fáceis de serem provadas, porque e muitas delas têm ainda o nome do passado, né? Então, frequentemente, você pode chamá-la novamente que ela volta. Então, é mais fácil de você ter pelo menos uma aparente comprovação, né? Porque elas voltam com a mesma história, com a mesma identidade, então é bem mais fácil.